Antes de começar, queria te pedir uma coisa rápida. Fecha os olhos por um segundo. Imagina um vilarejo. Qualquer um. Agora esquece. Porque existem lugares no mundo onde, se você abre a janela ao amanhecer, a primeira coisa que escuta não é o canto de um pássaro, nem o motor de um carro. É um silêncio estranho. Um silêncio que tem textura. Um silêncio que parece estar te observando. Existem vilarejos onde o ar tem um cheiro diferente do de qualquer outro lugar do planeta. Existem vilarejos onde os mortos estão mais presentes que os vivos, onde as pessoas convivem todos os dias com algo que, para qualquer visitante, arrepiaria os pelos da nuca. Vilarejos onde nascer significa herdar uma história que ninguém escolheu. E onde permanecer, geração após geração, é uma decisão que ninguém de fora consegue compreender. Eu vou te levar a 12 desses vilarejos. 12 lugares reais, com endereços reais, com pessoas adultas vivas que respiram bem ali enquanto você assiste a este vídeo. Lugares onde, se você chegasse de férias sem saber o que iria encontrar, provavelmente não dormiria a primeira noite, e onde os habitantes, ao contrário, dormem em paz. Porque para eles não tem nada de estranho. Para eles é a vida. Se o que estou te contando já te prendeu, me faz um favor. Clica em se inscrever e ativa o sininho. Não estou pedindo a inscrição por pedir. Estou pedindo porque o que você está prestes a ver leva semanas para ser pesquisado e produzido, e a única forma do algoritmo mostrar esses vídeos para mais gente é você me dizer, com um único clique, que vale a pena. E mais um favor, deixa nos comentários de qual país você está me assistindo hoje. Adoro saber de onde vem a comunidade do Territórios Proibidos. Da última vez, apareceram mais de 47 países diferentes em um único vídeo. Vamos ver se desta vez a gente passa dos 50. Em Colma, vivem 1.500 pessoas e 1,5 milhão. A diferença entre os dois números é que apenas um deles respira. Colma é uma pequena cidade colada em São Francisco, na Califórnia. Se você olha do alto pelo Google Earth, a primeira coisa que percebe é que quase todo o solo é verde. Mas não é o verde dos parques. É o verde dos cemitérios. 73% do território de Colma está ocupado por túmulos. 17 cemitérios, um do lado do outro, divididos por religião, por idioma, por nacionalidade. Tem um cemitério italiano, um chinês, um judaico, um sérvio, um para policiais e bombeiros. Tem um cemitério só para animais de estimação, com mais de 14 mil cães e gatos enterrados com lápide individual. Tem túmulos de personalidades famosas que viveram a vida inteira em São Francisco e nunca pisaram em Colma enquanto estavam vivas. Como se chega a esse ponto? A história é real, está documentada e não tem nada de mistério. No final do século XIX, São Francisco cresceu rápido demais. Cada metro quadrado dentro da cidade valia ouro. E alguém, em 1900, teve a ideia de que os cemitérios estavam ocupando terreno valioso demais. A cidade aprovou uma lei proibindo novos sepultamentos. Depois, em 1937, foi além. Ordenou desenterrar todos os mortos que já estavam em São Francisco e mandá-los para outro lugar. Mais de 150 mil corpos foram exumados, carregados em trens e transportados para o sul. Para onde? Para um vilarejo vizinho que aceitou recebê-los. Esse vilarejo se chamava Lawndale. Hoje se chama Colma. Para cada pessoa que respira hoje em Colma, existem 1.000 pessoas debaixo do solo que já não respiram. Imagina um estádio de futebol completamente lotado, até o último assento. Multiplica por 20. Isso, multiplicado, está debaixo dos seus pés se você caminha por Colma. O mais estranho de tudo é o mais cotidiano. As pessoas que vivem ali trabalham nos cemitérios, nas floriculturas, nas funerárias, nas marmorarias. A economia inteira do vilarejo gira em torno dos mortos. As famílias se conhecem entre si. As crianças vão à escola. Existe uma única escola primária em todo o vilarejo, com menos de 200 alunos.
O prefeito adulto da cidade, segundo o último censo oficial, publicado pela própria administração local, governa sobre uma população de 1.507 habitantes vivos e aproximadamente 1.500.000 residentes permanentes. E as pessoas, longe de evitar o assunto, fazem piada. A administração municipal de Colma tem um lema oficial impresso em seus folhetos turísticos. Diz, em inglês, "It's great to be alive in Colma", que se traduz como "É ótimo estar vivo em Colma". Eles dizem isso a sério, e dizem rindo. O último censo oficial da cidade reporta exatamente isso: 1.507 habitantes adultos vivos, e aproximadamente 1,5 milhão em posição horizontal permanente. O cheiro chega antes da imagem. É um cheiro que o cérebro humano não sabe classificar. Não é de podre, não é de animal vivo, não é de mato seco. É algo no meio dessas três coisas ao mesmo tempo. E é a primeira coisa que você sente quando se aproxima, em plena capital do Togo, do mercado de Acodessewa. O Togo é um pequeno país da África Ocidental. Sua capital se chama Lomé. E em uma esquina de Lomé, a céu aberto, sem teto, sem paredes, existe um mercado que os moradores chamam de o maior do mundo na sua categoria. A categoria? Ingredientes para rituais de vodú. E quando digo ingredientes, não estou falando de ervas nem de velas. Estou falando de cabeças. Cabeças de macaco, cabeças de crocodilo, cabeças de cobra, peles inteiras de leopardo, patas de elefante secadas ao sol, conchas, penas, chifres, dentes, animais inteiros, mumificados pelo calor do deserto do Saara que chega até ali empurrado pelo vento. Alguns pontos vendem a mesma coisa há 3 gerações da mesma família. O avô passou o negócio para o pai. O pai passou para o filho. E todos sabem exatamente para que serve cada coisa. Existe um detalhe que confunde quase todos os estrangeiros que chegam ali. O vodú, na África Ocidental, não é o que os filmes de Hollywood te ensinaram. Não é magia negra, não é boneco com alfinete, não é maldição. O vodú real, o vodú original, o vodú que se pratica desde antes do cristianismo existir naquela região, é uma religião organizada com sacerdotes, com templos, com rituais documentados. As pessoas vão a Acodessewa não para fazer mal a ninguém, mas para pedir saúde a alguém que está doente, para pedir proteção a um filho que vai estudar longe, para pedir sorte a um trabalho que está prestes a começar. Cada animal vendido naquele mercado tem uma função simbólica específica. A cabeça de macaco é usada para pedir inteligência, a pele de leopardo para pedir coragem, o crânio de crocodilo para pedir longevidade. O mercado funciona oficialmente sob licença do governo do Togo. É reconhecido como sítio cultural. Recebe turistas. Tem guias oficiais que falam inglês e francês. E ainda assim, a primeira coisa que qualquer pessoa que chega sente, segundo testemunhos documentados por antropólogos como a francesa Susan Preston Blair, é algo que fica, algo que não vai embora com um banho nem com uma troca de roupa. É o cheiro. E é o silêncio. Porque essa é a parte mais estranha de Acodessewa. Não grita. Não tem música, não tem regateio escandaloso, não tem vendedor anunciando preço. As pessoas compram e vendem quase em sussurros. Os visitantes adultos, segundo múltiplos relatos publicados, dizem a mesma coisa. O ambiente impõe respeito, não medo, mas impõe. Segundo o último registro municipal de Lomé, o mercado de Acodessewa tem hoje entre 80 e 100 pontos ativos, atende uma média de 200 clientes por dia e emprega de forma direta cerca de 300 pessoas adultas que vivem, em sua maioria, a poucas ruas dali. Ou seja, existe uma comunidade inteira, com casas, escolas e mercados normais, em volta de um dos lugares mais estranhos do planeta. Para essas pessoas, sair para comprar pão ao amanhecer e passar diante de uma pilha de cabeças de macacos secas é exatamente igual de cotidiano que qualquer outro caminho para o trabalho.
Levan Fuk estava arando um campo que sua família trabalhava desde 1977. Era uma terça-feira de setembro. O baque que ele escutou veio debaixo do arado. Não era pedra, não era raiz, era metal. Estamos na província de Quang Nam, no centro do Vietnã, a poucos quilômetros de um sítio arqueológico chamado Mai Son, onde ficam templos de pedra de 1.400 anos. Mas o problema dessa região não são os templos. O problema é o que está enterrado entre os templos. Entre 1965 e 1972, durante a guerra que a maioria de nós conhece como Guerra do Vietnã, os aviões do exército estadunidense lançaram sobre esse país mais bombas do que os Estados Unidos haviam lançado em toda a Segunda Guerra Mundial. Mais de 7 milhões de toneladas de explosivos. O número parece impossível, mas está nos arquivos oficiais do Pentágono, acessíveis desde 1995. Mais bombas do que as que caíram sobre a Alemanha e o Japão somados. Em um país que cabe inteiro dentro do estado da Califórnia. De todas essas bombas, uma parte significativa não explodiu no impacto. Caíram em barro, em água, em areia, em arrozais macios e ficaram enterradas, vivas, esperando um movimento. No jargão militar, são chamadas de USHO, sigla em inglês para Unexploded Ordnance. Em linguagem normal, bombas dormindo. E continuam ali. Em 2025, 50 anos depois do fim da guerra, uma organização britânica chamada MAG, sigla para Mines Advisory Group, que significa Grupo Consultivo sobre Minas, junto com uma equipe vietnamita de desminagem chamada RINEL, mantém o registro de cada vítima civil desde 1975. Os números são os seguintes. Mais de 40 mil vietnamitas morreram por essas bombas adormecidas depois que a guerra acabou. Mais de 65 mil ficaram feridos ou com membros amputados. A maioria são agricultores adultos, como Levan Phuc. Mas o conjunto das vítimas civis também inclui, geração após geração, membros mais jovens das famílias rurais. Um dado que MAG e RENEL documentam sem entrar em detalhe individual por respeito às famílias. Levan Phuc sobreviveu. Perdeu a perna direita e parte da audição. Hoje, é um dos rostos visíveis das campanhas da RINEL. Ele conta sua história para que as crianças do vilarejo aprendam a não tocar em nada metálico que apareça na terra. Qualquer coisa, um cilindro, um cano, uma caixa, se brilha e é de metal e ninguém sabe o que é, não se toca, não se mexe, não se chuta. Chama-se uma equipe de desminagem. Tem protocolo. Tem telefone colado na parede de cada escola. O mais impactante não é o número de mortos. O mais impactante é isso. As aldeias em torno de Mai Son, na província de Quang Nam, têm uma densidade documentada de urso de até 3 bombas por hectare. 1 hectare é, mais ou menos, o tamanho de um campo de futebol. 3 bombas adormecidas por campo de futebol. E as pessoas continuam vivendo ali. Continuam plantando arroz ali. Continuam construindo casas ali. Porque, como disse um agricultor idoso da região em uma entrevista publicada pela BBC vietnamita, se a gente se mudar tudo, quem é que vai cuidar da terra? Segundo o censo mais recente do distrito de Dui Xuyen, onde se concentram as aldeias afetadas, vivem ali hoje cerca de 123 mil pessoas adultas. Cada uma delas, sem exceção, sabe que o solo debaixo dos seus pés tem memória. Em 27 de abril de 1986, 50 mil pessoas subiram em um ônibus com uma mala cada uma e a promessa de voltar em 3 dias. Os ônibus não voltaram. A promessa também não. A cidade da qual estavam sendo evacuadas se chamava Pripyat. Ficava na Ucrânia, que naquele momento fazia parte da União Soviética. Pripyat ficava a 3 quilômetros da central nuclear de Chernobyl, que na noite anterior havia sofrido a pior explosão nuclear civil da história. Isso, provavelmente, você já sabia. A parte que quase ninguém conta é a seguinte:
Para onde foi toda essa gente? Os governantes soviéticos enfrentavam um problema enorme. 50.000 pessoas precisavam de um lugar para viver. Não só isso, muitas delas eram engenheiros, técnicos, cientistas especializados em energia nuclear. Gente impossível de substituir. E a central de Chernobyl, por mais incrível que pareça, não foi fechada depois do acidente. 3 dos seus 4 reatores continuaram funcionando. A última unidade só foi desligada no ano 2000. Isso significa que durante 14 anos depois do desastre, foi necessário pessoal técnico para operar o que sobrou. A solução? Construir uma cidade nova, do zero. O mais longe possível de Chernobyl, sem ser tão longe a ponto de tornar inviável a viagem para o trabalho. A cidade se chama Slavutich. Fica a 50 quilômetros do reator acidentado, perto o suficiente para levar os trabalhadores de trem todos os dias, longe o suficiente para estar fora da zona de exclusão radioativa. Slavutich foi erguida em 11 meses. Sim, você leu certo, 11 meses. 8 repúblicas soviéticas diferentes mandaram arquitetos, operários e materiais. Cada república construiu um bairro inteiro com o estilo da sua própria região. Hoje, se você caminha por Slavutich, pode passar de um bairro que parece de Tallinn, na Estônia, a um bairro que parece de Tbilisi, na Geórgia, em 5 minutos. É a única cidade do mundo construída assim. O primeiro prefeito técnico de Slavutich se chamava Anatoly Nosovsky. Era engenheiro nuclear adulto. Tinha estado trabalhando na central na noite do acidente e aceitou liderar o projeto da cidade nova com uma única condição: que cada família evacuada tivesse dentro da sua nova casa exatamente a mesma distribuição de cômodos que tinha na sua casa de Pripyat. A ideia era que, ao menos quando alguém fechasse os olhos, pudesse caminhar pela própria casa de memória. Essa promessa, segundo os arquivos publicados pela administração de Slavutich em 2016, foi cumprida em 87% dos casos. Mas existe uma camada a mais, e é ela que torna Slavutich verdadeiramente estranha. A cidade foi construída sobre um solo que, sim, estava contaminado. Não tão contaminado quanto Pripyat, mas contaminado. As primeiras medições sérias foram feitas em 1992. Encontraram, em alguns playgrounds infantis, níveis de césio radioativo que exigiam retirar a camada superior do solo e substituí-la. Foi feito, em silêncio, sem avisar as famílias. Hoje, em Slavutich, vivem 24.000 pessoas. A maioria são os mesmos adultos que subiram naqueles ônibus em abril de 1986, mais seus filhos e netos. Recebem uma pensão especial do Estado ucraniano pelo resto da vida, reconhecida em lei desde 1991, em compensação por terem sido reassentados. E a cada 26 de abril, a 1h23 da madrugada, a hora exata da explosão, a cidade inteira fica em silêncio durante 1 minuto. É a única cidade do mundo onde 1 minuto de silêncio anual não é feito por uma guerra, nem por um terremoto. É feito por uma promessa quebrada. Em 1989, o livro dos recordes Guinness, sim, o mesmo dos recordes absurdos, onde aparece o homem com as unhas mais compridas do mundo e o cachorro que sabe nadar de costas, nomeou oficialmente o vilarejo com mais fantasmas da Inglaterra. 1.000 habitantes adultos, 16 fantasmas. A proporção exata é de uma aparição para cada 62 moradores. O vilarejo se chama Pluckley. Fica no condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, a menos de 2 horas de trem de Londres. Se você chega lá numa tarde de outono, a primeira coisa que percebe é o quanto é bonito. Casas de tijolo do século XVI. Uma igreja medieval com um cemitério atrás. Pubs com nomes em inglês antigo, um campo de cricket, um açougueiro, uma padeira. Tudo perfeitamente normal, até que você começa a conversar com as pessoas. Cada habitante adulto de Pluckley tem o seu fantasma favorito. E não dizem isso de brincadeira. Dizem como quem apresenta um vizinho.
A mulher do agrião é um deles. Contam que ela era uma vendedora de ervas que pegou no sono fumando um cachimbo perto do rio. Sua saia pegou fogo e a silhueta dela em chamas é vista em algumas noites perto da ponte sobre o riacho Pinnock. A carruagem fantasma é outro. Cavalos sem cocheiro, segundo o folclore local, percorrem a galope uma rua antiga que ainda existe hoje, chamada Maltman's Hill, e param em frente a uma casa que já não está mais ali. O mestre enforcado é outro caso, documentado em registros paroquiais do século XIX, mencionado sempre com respeito e em uma única frase. Uma história triste, antiga, que o vilarejo prefere lembrar, mas não detalhar. O coronel da estrada, o soldado da estalagem, a freira do palácio queimado, o cavalo da mata, a dama vermelha, a dama branca, o velho do moinho. A lista chega a 16. O notável, o que torna Pluckley diferente de qualquer vilarejo de lenda, é que ele não é um destino turístico de fantasmas. Não tem espetáculos nem tours organizados. Tem, sim, um punhado de fanáticos que aparece a cada Halloween e costuma terminar denunciado pelos vizinhos, porque atravessam jardins privados às 3 da manhã com lanternas. A polícia adulta do condado de Kent emite, segundo o arquivo da BBC Kent, em torno de 12 a 15 denúncias por invasão a cada Halloween somente nesse vilarejo. Os habitantes locais, ao contrário, convivem com seus fantasmas com a mesma normalidade com que convivem com a padeira deles. Uma moradora adulta, em um documentário do Channel 5, exibido em 2006, colocou da seguinte maneira: "Eu não acredito em fantasmas. Mas a avó da minha avó contava a história da mulher do agrião, e a minha avó contou para minha mãe, e a minha mãe contou para mim. E se um dia eu tiver filhas, eu vou contar para elas também. Não porque é verdade, porque é nossa." Essa frase é provavelmente a melhor explicação de Pluckley. As aparições, sejam o que forem, deixaram de ser fantasmas. São um patrimônio cultural oral protegido pela própria comunidade, como uma receita antiga, como uma canção de ninar. O Conselho Paroquial de Pluckley, segundo sua última publicação oficial de 2022, registra que o vilarejo conta hoje com 1.243 habitantes adultos cadastrados, 2 pubs em funcionamento, uma igreja ativa e 16 fantasmas considerados parte do patrimônio imaterial local. 1665. A Inglaterra ainda iluminava as casas com velas feitas de gordura de ovelha. Shakespeare estava morto havia 49 anos. Isaac Newton estava prestes a descobrir a gravidade, literalmente, naquele mesmo ano, na fazenda da mãe, fugindo da peste que devastava Londres. E em setembro daquele ano, chegou a um pequeno vilarejo do condado de Derbyshire, no centro da Inglaterra, uma caixa de tecido enviada da capital. Dentro havia pulgas. O vilarejo se chama Eyam. A caixa continha tecido de algodão infectado com a peste bubônica, a mesma doença que no século XIV havia matado metade da Europa. O alfaiate do vilarejo abriu a caixa, estendeu o tecido para secar e 4 dias depois estava morto. Nas semanas seguintes, vizinhos começaram a morrer, um após o outro, em uma progressão que a gente do vilarejo entendeu antes de qualquer outra pessoa. A peste havia chegado a Eyam. O que eles fizeram em seguida é o que torna esse vilarejo único na história humana documentada. O reverendo do vilarejo se chamava William Mompesson. Era um homem adulto, jovem para o cargo, com esposa e família. Junto com outro religioso do vilarejo, um homem mais velho chamado Thomas Stanley, convocaram todos os habitantes adultos para uma reunião na igreja. E propuseram a eles algo que nenhuma comunidade europeia da época havia feito antes voluntariamente. Propuseram se trancar, não só dentro de casa, se trancar como o vilarejo inteiro. Traçar um perímetro em torno de Eyam, marcado com pedras, e proibir qualquer habitante de cruzar esse perímetro, em qualquer direção, sob nenhuma circunstância, até que a peste fosse embora, ou até que não houvesse mais ninguém que a peste pudesse matar. A razão?
Se ninguém saísse, a doença não se alastraria para os vilarejos vizinhos. Ian assumia a peste sobre si mesmo para que o resto do condado se salvasse. Os moradores dos vilarejos vizinhos, ao saber, começaram a deixar comida em pedras específicas no limite do perímetro. Essas pedras ainda existem. Chamam-se Boundary Stones, pedras de fronteira, e hoje são monumento histórico nacional. Os habitantes adultos de Ian deixavam moedas dentro de pequenas cavidades na pedra cheias de vinagre, porque acreditavam, equivocadamente, mas com boa intenção, que o vinagre desinfetava o dinheiro. Recolhiam a comida quando os vizinhos já tinham ido embora. A quarentena voluntária durou 14 meses. Dos cerca de 350 habitantes que Ian tinha no início, 260 não sobreviveram. O número exato está no registro paroquial da Igreja de St. Lawrence, conservado até hoje. Existe uma história entre todas essas histórias que os habitantes atuais de Ian continuam contando. É a de Elizabeth Hancock. Era uma mulher adulta que morava em uma fazenda nos arredores do vilarejo. No prazo de 8 dias, perdeu 6 membros da própria família. A quarentena impedia contratar qualquer pessoa para ajudá-la. Então, ela mesma, com uma pá, abriu 6 covas no campo atrás da própria casa e enterrou os 6 com as próprias mãos. Sobreviveu. Viveu mais 40 anos. As 6 covas continuam ali, juntas com seus nomes. São oficialmente chamadas de túmulos dos Riley, pelo nome do lugar. O sacrifício funcionou. A peste não chegou a Sheffield, nem a Manchester, nem a Bakewell, os vilarejos próximos. O reverendo William Mompesson sobreviveu, mas sua esposa Catherine não. Está enterrada no cemitério da igreja com uma lápide que ele mesmo escolheu. Hoje, Ian tem 969 habitantes adultos, segundo o censo do Reino Unido de 2021. Todos os anos, no último domingo de agosto, o vilarejo inteiro se reúne para uma cerimônia chamada Plague Sunday, Domingo da Peste, celebrada ininterruptamente desde 1905. A administração local de Derbyshire reconhece Ian oficialmente como The Village That Sacrificed Itself, o vilarejo que se sacrificou a si mesmo. Um explorador peruano chamado Daniel Russo subiu uma montanha a 4.200 metros de altitude em 1952. Ele estava procurando ruínas incas. Encontrou uma coisa completamente diferente. Levou 30 anos para aceitar em voz alta o que tinha visto. A montanha se chama Marcahuasi. Fica na Serra Peruana, no departamento de Lima, a umas 4 horas da capital pela estrada. Para chegar lá em cima, é preciso subir desde um vilarejo na base chamado San Pedro de Casta, um povoado andino com cerca de 1.600 habitantes adultos, onde o ar começa a faltar e as casas são de adobe. A subida leva entre 3 e 5 horas a pé. As lhamas passam tranquilas. O céu naquela altitude parece mais perto do normal. E quando você finalmente chega ao platô, o que vê não se parece com nada que tenha visto antes. O platô de Marcahuasi tem 3 quilômetros quadrados de superfície. É plano, frio, açoitado pelo vento. E está coberto de figuras gigantes de pedra. Mas não pedras colocadas ali por alguém. Pedras nativas, parte do próprio solo do platô, que parecem ter formas. E não formas vagas, formas precisas. Existe uma pedra chamada Monumento à Humanidade, porque de um ângulo específico parece a cabeça de uma pessoa. Você anda 3 passos, olha de outro ângulo, e a cabeça se transforma em uma rã. Anda mais 5 passos e dali se transforma em um leão africano. A mesma pedra. 3 figuras diferentes, e sempre estiveram ali. Existe outra pedra chamada o sapo, que é exatamente isso. Um sapo gigante. Existe uma formação chamada os 4 profetas, que mostra 4 rostos humanos olhando em 4 direções diferentes. Existem pedras que parecem tartarugas, cães, focas, cabeças de leões, cabeças com turbantes, olhos abertos, mãos apoiadas. Daniel Russo
Ao longo de 30 anos de visitas, catalogou e fotografou mais de 200 formas reconhecíveis. E aqui vem a pergunta que a ciência não respondeu. São figuras feitas por alguém? Ou o cérebro humano está enxergando formas em pedras simplesmente erodidas pelo vento, como quando vemos um rosto numa nuvem? A explicação científica predominante, defendida por geólogos peruanos como Mateu Casaverde em estudos publicados nos anos 80, é a segunda. O vento, a chuva e as variações extremas de temperatura entre dia e noite no platô ao longo de milhões de anos esculpiram a rocha vulcânica de maneira natural. O que o seu cérebro vê como um rosto não é um rosto feito por alguém. É o seu cérebro procurando rostos onde eles não existem. O nome técnico dessa tendência mental é pareidolia. A mesma razão pela qual você vê um coelho na lua cheia. Mas existe um detalhe que essa explicação não fecha por completo. Daniel Russo mediu, fotografou e comparou as figuras de Marcauassi com esculturas reais de civilizações antigas, egípcias, maias, polinésias, africanas, e encontrou coincidências específicas que não deveriam existir. Um rosto em Marcauassi tem os mesmos traços faciais que uma escultura olmeca do México. Outro tem o mesmo perfil que um faraó egípcio. Outro coincide com uma cabeça maori da Nova Zelândia. Russo publicou essas comparações em um livro de 1974 intitulado Marcauassi, La História Fantástica de um Descobrimento. A comunidade científica rejeitou em sua maioria, mas as fotos estão lá. E as pedras estão lá. Os habitantes adultos de São Pedro de Casta, o vilarejo da base, convivem com o platô desde antes da conquista espanhola. A tradição oral local, recolhida pelo antropólogo peruano Pablo Mácera nos anos 90, diz que Marcauassi era um lugar de peregrinação das culturas pré-incas, especialmente a Yauyó e a Atavilos, centenas de anos antes dos incas. Subiam ali para celebrar o solstício, para pedir chuva, para enterrar os mortos importantes. E os habitantes atuais do vilarejo contam mais uma coisa. Contam que, em certas noites do ano, quando o céu se abre por completo e a lua está alta, as figuras parecem se mexer. Não é magia, não é lenda inventada para turistas. É um fenômeno óptico real causado pela combinação da luz lunar, sombras alongadas e a distância entre as pedras. Mas o efeito, segundo os depoimentos recolhidos pela municipalidade local de São Pedro de Casta, é indistinguível para o olho humano de um movimento real. Por isso, quando os visitantes adultos perguntam se podem subir a Marcauassi e dormir no platô, os guias locais, todos membros adultos da comunidade, respondem a mesma frase há décadas. Subam, olhem, fotografem, mas desçam antes da lua cheia. A municipalidade distrital de São Pedro de Casta declarou oficialmente o platô de Marcauassi como zona arqueológica protegida em 1989. Hoje cobra uma entrada simbólica para visitantes. O valor arrecadado é reinvestido na manutenção dos caminhos e no pagamento dos guias que, sem exceção, te trazem de volta antes que escureça. A Indonésia tem 5 grandes ilhas. A que quase ninguém menciona quando pensa na Indonésia se chama Sulawesi. Tem o formato de uma letra K desenhada por uma criança. E no centro montanhoso de Sulawesi, em uma região chamada Tanah Toraja, existe um povo onde os mortos não são enterrados imediatamente. Podem ficar em casa, vestidos, sentados, durante meses, às vezes anos. Não é metáfora, é um fato cultural documentado por antropólogos desde 1914, quando os missionários holandeses chegaram pela primeira vez à região e publicaram os primeiros relatórios sobre o que viram. A prática se chama Aluk Todolo, que se traduz como o caminho dos ancestrais, e funciona assim. Quando uma pessoa adulta importante da família morre, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, ela não é considerada oficialmente morta.
É considerada tumakula, que no idioma toraja significa pessoa doente. Enquanto a família não realizar o funeral, o falecido continua sendo, para todos os efeitos sociais e rituais, um membro vivo da casa. Continuam levando comida 3 vezes por dia. Continuam trocando a roupa dele. Continuam conversando com ele. Quando chega uma visita, apresentam o falecido para a visita. Por que esperam? Por uma razão muito concreta, o funeral toraja é a cerimônia mais cara, longa e complexa da Indonésia. Pode custar o equivalente a vários anos da renda familiar. Exige sacrificar búfalos, entre 2 e 24, dependendo do status do falecido. Organizar centenas de convidados, construir estruturas temporárias de bambu, contratar músicos. A família precisa de tempo, às vezes de anos, e enquanto isso, o avô ou a avó fica em casa. O corpo é preservado com técnicas tradicionais que evoluíram ao longo de séculos. Antigamente, eram usadas folhas de tabaco e vinagre. Hoje, as famílias adultas usam uma solução de formol comprada em farmácia, perfeitamente legal na Indonésia para esse uso específico, regulamentada desde 2003 pelo Ministério da Saúde indonésio. O corpo não se decompõe, seca. Torna-se, tecnicamente, uma múmia natural ajudada pela química moderna. Mas a parte mais intensa de Tanah Toraja não é o funeral, é o que acontece depois. A cada 3 anos, em uma cerimônia chamada Manene, as famílias do povoado abrem os túmulos dos seus ancestrais, avós, bisavós, tataravós, alguns dos quais morreram há 50 ou mais anos. Tiram-nos para o sol, limpam com escovas macias, trocam a roupa por trajes novos confeccionados especialmente para a ocasião, levam-nos em procissão pelo vilarejo e depois devolvem ao túmulo. É um dia de festa, tem comida, tem risadas, tem fotos de família com várias gerações, vivas e não vivas, no mesmo enquadramento. Por que fazem isso? Porque na cosmovisão toraja, a morte não é um ponto. É uma transição lenta. Uma pessoa passa de viva a ancestral por meio de um processo que pode durar décadas. E manter o vínculo físico com os ancestrais, vê-los, tocá-los, vesti-los, é a maneira como a comunidade mantém viva a memória adulta da linhagem. Um ancião toraja, em uma entrevista publicada pela National Geographic em 2016, explicou com uma frase que ficou famosa na antropologia cultural moderna. Para nós, alguém só está realmente morto quando deixa de ser nomeado. A região de Tanah Toraja recebe hoje cerca de 100 mil visitantes adultos por ano, em sua maioria indonésios e europeus do norte interessados em antropologia cultural. As cerimônias de Manene acontecem oficialmente entre julho e setembro. As famílias adultas do povoado podem convidar visitantes respeitosos para presenciar. Existem regras claras: não tocar nos falecidos, não fotografar sem permissão, não expressar reações de horror. As famílias toraja não consideram a sua prática algo perturbador. Consideram um ato de amor familiar prolongado no tempo. E aqui está, provavelmente, a lição incômoda de Tanah Toraja. Não são eles os estranhos. Talvez sejamos nós, o resto do mundo, os que decidimos faz tempo que a morte tinha de ser invisível. Se você olha para cima, nos penhascos de Sagada, vai ver caixas de madeira penduradas a 30 metros do chão. Não são enfeite. Não são decoração turística. São caixões. Tem ossos dentro. Alguns estão ali há 2000 anos. Sagada é um vilarejo nas montanhas do norte das Filipinas, em uma província chamada Mountain Province, província da montanha, traduzido literalmente. A região é habitada desde antes da chegada dos espanhóis em 1565 por um povo originário adulto chamado Igorot. E os Igorot, durante pelo menos 2 milênios documentados por arqueólogos como Felicidade Prudente, enterram os seus anciãos importantes de uma maneira muito particular, prendendo o caixão na parede do penhasco. A prática funciona assim. Quando um ancião adulto respeitado da comunidade falece, e somente os anciãos, não qualquer pessoa adulta,
Sua família constrói um caixão de madeira de pinheiro com as próprias mãos. Constroem enquanto o ancião ainda está vivo. O próprio ancião, em muitos casos, ajuda a construir o próprio caixão. É considerado uma tarefa importante, quase sagrada, porque conectar-se com o objeto onde se vai descansar faz parte da etapa final da vida adulta. Quando chega o momento, o corpo é preparado, vestido com roupa cerimonial e carregado em procissão até a base do penhasco. Ali, membros adultos da comunidade, os mais jovens e fortes, escalam a parede rochosa com cordas feitas de fibra vegetal local. Levantam o caixão com um sistema de roldanas tradicional e o fixam na rocha na altura mais alta possível, usando estacas de madeira dura cravadas em frestas naturais do penhasco. Por que fazem isso? A explicação cultural é a seguinte: quanto mais alto está o caixão, mais perto do céu está o espírito, e mais facilmente ele pode cumprir sua função de proteger os descendentes lá de cima. Os caixões mais antigos estão mais acima. Os mais recentes, mais embaixo. A parede do penhasco funciona como um calendário vertical de gerações. O último caixão, pendurado oficialmente em Sagada, segundo o registro da municipalidade local, foi colocado em 2010. A prática está se tornando cada vez mais rara, não por proibição, mas por economia. Os caixões feitos à mão, em madeira de pinheiro entalhada, são caros, e os Igorot mais jovens muitas vezes emigram para Manila ou para o exterior para trabalhar e não voltam a tempo de participar dos rituais completos. Mas ainda existem dezenas de famílias adultas em Sagada que mantêm a tradição. O que acontece agora é que Sagada se transformou, sem se propor a isso, em um destino turístico. A municipalidade recebe cerca de 120 mil visitantes adultos por ano, segundo dados do Ministério do Turismo das Filipinas, publicados em 2022. A maioria chega pelas cavernas. Sagada também tem um sistema de cavernas funerárias subterrâneas, onde existem caixões empilhados há séculos e pelos penhascos. A comunidade Igorot, adulta do vilarejo, criou há 2 décadas uma associação local que regulamenta as visitas. Cobram uma entrada mínima. Acompanham os visitantes com guias locais que são sempre membros adultos da própria comunidade. E tem uma regra simples: nenhum caixão é tocado. Nenhum. Sob nenhuma circunstância. Quem tenta fazê-lo é expulso do vilarejo. A frase que os guias adultos de Sagada mais repetem, segundo uma reportagem publicada pela agência France Presse em 2018, é a seguinte: nossos mortos estão mais alto que nós. E está tudo bem assim. Eles nos olham. A gente não esquece deles. Sagada hoje tem 11 mil habitantes adultos, segundo o Censo Nacional Filipino de 2020. Está conectada ao resto do país por uma única estrada de montanha que leva 12 horas saindo de Manila. O sinal de telefone celular chega apenas em algumas zonas do vilarejo. E os penhascos, com seus caixões pendurados que não se mexem há séculos, continuam exatamente onde estavam antes das Filipinas existirem como país. Ayano Tsukimi voltou para o seu vilarejo em 2002 para cuidar do pai. O vilarejo onde ela tinha crescido, num vale chamado Iya, na ilha japonesa de Shikoku, tinha naquele ano 300 habitantes a menos do que quando ela era pequena. A escola primária estava prestes a fechar. As casas vazias estavam afundando sob o peso da neve. Os vizinhos que sobravam morriam um por um sem ser substituídos. Em uma manhã, Tsukimi saiu para semear no jardim. Queria espantar os corvos. Pegou roupa velha do pai, palha do estábulo e construiu um espantalho em forma humana. Deixou ele de pé na horta, riu sozinha. E no dia seguinte, o espantalho ainda estava ali, calmo, com o rosto de tecido, olhando para a estrada. E Tsukimi teve uma ideia. Começou a fazer mais. Não espantalhos com forma vaga, pessoas. Pessoas feitas de tecido, palha, linha de costura e muita paciência. Cada figura tinha um rosto pintado com expressão específica. Cada uma usava roupa de verdade, emprestada ou doada por vizinhos.
Cada uma representava alguém concreto. Algumas representavam vizinhos que tinham falecido, como o próprio pai dela, depois da morte. Mas a maioria, segundo as várias entrevistas que Tsukimi deu entre 2012 e 2020 para veículos como NHK, The New York Times e National Geographic, representava pessoas que não tinham morrido, representava vizinhos que tinham ido embora. Essa é a parte que quase ninguém conta direito. Nagoro não é um vilarejo cheio de bonecos porque as pessoas morreram. Nagoro está cheio de bonecos porque as pessoas foram embora. Para as cidades grandes, para procurar trabalho, para estudar, e nunca voltaram. É o que no Japão chamam de kazo, despovoamento rural. Um fenômeno que afeta hoje mais de 2.000 vilarejos em todo o arquipélago, segundo dados do Ministério do Interior japonês. Hoje, em 2026, Nagoro tem 27 habitantes humanos vivos e cerca de 350 bonecos. A proporção é de aproximadamente 13 bonecos para cada pessoa viva. Se você caminha pelo vilarejo, os bonecos estão por todo lugar. Tem um boneco sentado no ponto de ônibus, esperando um ônibus que passa uma vez por dia. Tem 3 bonecas conversando na entrada da antiga estação de trem, que não funciona mais desde 1997. Tem um boneco com chapéu e ferramenta de jardim apoiado na cerca de um campo. Tem uma boneca anciã sentada num banco em frente à sua antiga casa. Tem um grupo de bonecos sentados em carteiras na sala vazia da antiga escola primária, que fechou oficialmente em 2012. Tsukimi colocou esse grupo no dia em que a escola fechou. 11 bonecos sentados em 11 carteiras, como se a última aula nunca tivesse terminado. O mais notável de Nagoro não são os bonecos, é a convivência. Os 27 adultos que vivem ali, em sua maioria com mais de 60 anos, convivem com os bonecos como se eles fossem vizinhos quaisquer. Cumprimentam o boneco do ponto de ônibus toda manhã, ajeitam o chapéu dele se o vento moveu. Trocam a roupa quando ela se desgasta com a chuva. A própria Tsukimi, em uma das suas últimas entrevistas publicadas, explicou com uma frase simples: "Eu não faço eles para parecerem vivos. Eu faço para que o vilarejo não fique tão vazio." O vilarejo de Nagoro, hoje, depende economicamente de um fenômeno que a própria Tsukimi não esperou: o turismo. Todos os anos, chegam uns 7.000 visitantes adultos. A maioria são japoneses urbanos que viajam para o vilarejo no fim de semana. Alguns são estrangeiros. Todos pagam uma entrada simbólica que é reinvestida na manutenção dos bonecos, comprar tecido novo, palha nova, linha. Tsukimi mantém pessoalmente um caderno com a data de criação, o nome real de quem cada boneco representa, sempre com permissão da família, nos casos em que o referente está vivo em outra cidade, e a localização exata dentro do vilarejo. E existe uma imagem registrada no documentário Valley of Dolls, dirigido por Fritz Schumann em 2014, que provavelmente descreve Nagoro melhor do que qualquer estatística. Tsukimi está sentada na varanda da sua casa, costurando a barra do kimono de uma boneca nova. A boneca representa uma vizinha de infância que foi para Osaka há 50 anos. Tsukimi está costurando um kimono novo para ela porque a primavera está chegando, e a vizinha, segundo conta, sempre estreava roupa na primavera, quando éramos meninas. O registro do Vale de Iya confirma que Nagoro tem atualmente 27 habitantes cadastrados, uma única loja em funcionamento, nenhuma criança em idade escolar e um número crescente de bonecos cuja contagem exata ninguém se deu ao trabalho de censar oficialmente. Era uma manhã de verão, 1950, em um vilarejo dos Alpes italianos. O que os habitantes adultos escutaram naquela manhã não era um rio nem uma chuva. Era o barulho da água subindo dentro das próprias casas. O vilarejo se chamava Graun, em alemão, ou Curon Venosta, em italiano. Ficava na região do Tirol do Sul, no extremo norte da Itália, colado na fronteira com a Áustria. Era um vilarejo agrícola pequeno, com menos de 1.000 habitantes, que vivia da criação de gado e do cultivo de maçãs nos vales.
Tinha uma igreja medieval com campanário alto, construída no século XIV. Tinha uma praça. Tinha um cemitério onde as famílias estavam enterradas havia gerações. E a partir daquela manhã de 1950, deixou de existir. A história é real, está documentada e ainda dói na região. Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o Tirol do Sul, que até então era austríaco e de língua alemã, passou a fazer parte da Itália. A população local continuou falando alemão e continuou se considerando tirolesa. O governo italiano da época, primeiro o regime fascista dos anos 20 e 30, depois a democracia do pós-guerra, não compartilhava dessa visão. Roma queria integrar o Tirol do Sul à Itália, e uma das formas de fazer isso era construir grandes obras de infraestrutura. Obras que demonstrassem ao mundo que o norte da Itália era italiano. Uma dessas obras foi uma represa hidrelétrica. Para construir a represa, era preciso inundar um vale. O vale escolhido foi o de Heschen, onde ficavam Graun e mais 2 pequenos vilarejos. A empresa que tocou o projeto se chamava Montecatini, uma empresa italiana de eletricidade. Iniciou as obras no fim dos anos 30, interrompeu durante a Segunda Guerra Mundial e retomou em 1947. Os habitantes adultos do vale, entre 1947 e 1950, apresentaram mais de 300 petições formais ao governo italiano para deter o projeto. Escreveram cartas, mandaram delegações a Roma, apelaram ao Vaticano, porque a igreja medieval de Graun ia ficar submersa. Apelaram à imprensa internacional. Uma mulher adulta chamada Florinef Berta, agricultora do vilarejo, viajou pessoalmente até Roma para falar com o ministro responsável. A delegação foi recebida com cortesia e devolvida sem resposta. A represa seguiu adiante. Em 14 de julho de 1950, começou a inundação oficial. Levou 3 meses para encher o vale. As casas foram, uma a uma, desaparecendo sob a água. O cemitério foi exumado parcialmente. Os restos que as famílias pediram para trasladar foram movidos para um cemitério novo numa colina seca próxima. Mas muitas tumbas, especialmente as mais antigas, ficaram sob o lago. A igreja medieval foi dessacralizada e, em tese, demolida antes da inundação. Em tese, porque a igreja, na prática, não foi demolida por completo. A empresa Montecatini, por razões nunca explicadas com clareza, mas provavelmente econômicas, o custo de demolição completa era alto e o teto da igreja já ficaria abaixo do nível da água projetado, optou por demolir só o corpo principal do edifício e deixar o campanário em pé. O campanário tinha 31 metros de altura. A cota máxima do lago o deixaria submerso em apenas 20 metros. 11 metros do campanário ficariam expostos, sobressaindo da água, e assim segue hoje, em 2026. Se você for até Curon Venosta, porque o vilarejo foi reconstruído, sim, mas em uma margem seca do novo lago, com casas novas e nome novo, você vai ver um lago azul, alpino, lindo. No meio do lago, sobressaindo da água, tem um campanário medieval de pedra, sozinho. Sem igreja em volta, sem cemitério, sem vilarejo, olhando para o céu de onde antes ficava uma praça cheia de gente. Existe uma tradição local que os habitantes adultos do Curon Venosta Novo mantêm, transmitida pelos pais e avós que viveram a inundação. Dizem que, nas noites de inverno especialmente frias, quando o lago congela, ouvem-se os sinos. Os sinos oficiais do campanário foram retirados antes da inundação, em 1950. Isso está documentado. Não existem sinos físicos ali. E mesmo assim, os habitantes mais idosos do vilarejo reconstruído juram tê-los escutado. A municipalidade nunca desmentiu oficialmente a tradição, tampouco a confirmou. O vilarejo novo de Curon Venosta tem hoje cerca de 2.400 habitantes adultos. A principal atividade econômica é o turismo do campanário submerso. Todo verão, milhares de visitantes chegam à margem, tiram fotos, escutam a história.
No inverno, quando o lago congela, é possível caminhar sobre o gelo até o campanário e tocar a pedra com a mão. A pedra, segundo o registro topográfico oficial da província de Bolzano, segue exatamente onde estava em 1521, ano em que se concluiu a construção original da igreja. A única coisa que mudou, em torno, foi tudo o resto. O último trem saiu de Lanória em 1958. Quando os habitantes vizinhos de Pozo ao Monte vão ao cemitério do vilarejo abandonado, fazem isso sempre antes de escurecer. Ninguém dá explicações longas, apenas fazem. Lanória fica no deserto do Atacama, no norte do Chile. O Atacama é o deserto não polar mais seco do planeta. Existem áreas onde não chove há 400 anos, segundo medições do Serviço Nacional de Meteorologia chileno. E no fim do século XIX, em plena febre mundial do nitrato, um mineral usado para fazer fertilizantes e explosivos, o deserto chileno se encheu de vilarejos. Vilarejos inteiros construídos do zero. Vilarejos com praça, com escola, com teatro, com igreja. Vilarejos onde a água tinha que ser trazida de trem das montanhas porque ali, no solo, não havia uma única gota. Lanória foi um desses vilarejos. Chegou a ter 4.000 habitantes adultos no auge, por volta de 1915. Tinha uma pulperia, armazém geral, que vendia de tudo, de ferramenta a vestido de noiva. Tinha uma banda musical local que tocava aos domingos na praça. Tinha um cemitério nos arredores, afastado do vilarejo uns 500 metros, que recebia os mortos que iam se acumulando. E então, em 1929, um químico alemão chamado Fritz Haber aperfeiçoou um processo industrial, desenvolvido originalmente em 1909, para produzir nitrato sintético em laboratório, sem precisar de mineração. O nitrato chileno deixou de ser necessário praticamente da noite para o dia. As empresas mineradoras fecharam, os trabalhadores adultos foram embora. Em menos de 3 décadas, Lanória passou de 4.000 habitantes para 0. O último trem partiu em 1958. Desde então, o vilarejo está vazio, as casas continuam ali. A pulperia continua ali, com as prateleiras de madeira intactas e a poeira por cima. A igreja continua ali, com o telhado meio caído. A praça continua ali, sem árvores, porque árvores nunca cresceram no Atacama. E o cemitério continua ali. O cemitério de Lanória é o que a maioria dos visitantes lembra, não pelas tumbas em si. São tumbas comuns de adultos que trabalharam e morreram no vilarejo no início do século XX. Mas por algo que aconteceu depois que o vilarejo foi esvaziado. Nas décadas seguintes ao abandono, alguém, ninguém sabe quem, não há registros, abriu várias das tumbas. Possivelmente saqueadores procurando objetos de valor. Possivelmente vândalos. Possivelmente uma combinação dos dois ao longo dos anos. Hoje, se você caminha pelo cemitério, vai ver tumbas abertas, caixões parcialmente expostos e restos ósseos visíveis dentro das caixas quebradas. A secura extrema do Atacama mumificou muitos desses restos. Não apodreceram, secaram. A municipalidade de Pozo ao Monte, o vilarejo habitado mais próximo, a uns 25 quilômetros de Lanória, vem se recusando há décadas a tapar as tumbas ou a trasladar os restos. A razão oficial é que Lanória foi declarada Monumento Nacional Histórico do Chile em 1970. Qualquer intervenção precisa de autorização do Conselho de Monumentos Nacionais. E o processo é lento. A razão não oficial, a que os habitantes adultos de Pozo ao Monte contam quando perguntados diretamente, é outra. Contam que alguns vizinhos que foram ao cemitério tentar tapar as tumbas voluntariamente, em momentos diversos ao longo dos anos, voltaram sem ter feito isso. E ao voltar, disseram que tinham escutado coisas, vozes, sussurros, passos atrás. Coisas que em pleno deserto, onde não há vento na maior parte do ano, não deveriam poder ser escutadas. Será que é real? Aqui entra a honestidade documental.
A explicação científica provável, recolhida em estudos de psicoacústica do deserto publicados pela Universidade Católica del Norte em 2012, é que o silêncio absoluto do Atacama produz no ouvido humano um fenômeno chamado tinnitus situacional. Na ausência total de som externo, o cérebro começa a gerar ruído interno, som que a pessoa percebe como externo, ou seja, as vozes não vêm do cemitério, vêm do crânio do visitante. Mas o cérebro as interpreta como se viessem de fora. Seja qual for a explicação, o resultado é o mesmo. As pessoas de Pozo ao Monte vão, sim, vão à Lanória. Levam turistas adultos quando lhes pagam para ser guia, mas sempre voltam antes do entardecer. E nunca, segundo o registro testemunhal recolhido pelo antropólogo chileno Lautaro Núñez, especialista em história oral do Atacama, nunca um guia local adulto passou a noite voluntariamente em Lanória, nem por aposta, nem por dinheiro. Nem por curiosidade. Lanória está hoje registrada oficialmente pelo Ministério de Bens Nacionais do Chile como Sítio de Memória Histórica do Salitre, com 0 habitantes cadastrados, uma área protegida de 52 hectares e um cemitério aberto que segue, década após década, exatamente como os últimos vivos do vilarejo o deixaram. 1.500 vivos, 1.500.000 enterrados, 100 pontos de cabeças secas a céu aberto. 3 bombas adormecidas por hectare, esperando um movimento. 50.000 pessoas evacuadas em ônibus com a promessa de voltar em 3 dias. 16 fantasmas patrimoniais para 1.000 habitantes. 260 vizinhos que se sacrificaram para que o resto do condado vivesse. Um explorador que viu rostos em pedras e levou 30 anos para aceitar isso em voz alta. Avós sentados nas próprias casas durante meses depois de morrer. Caixões pendurados a 30 metros do chão desde antes das Filipinas existirem como país. Um vilarejo onde os bonecos superam os humanos numa proporção de 13:1. Um campanário medieval sobressaindo sozinho de um lago alpino. Um cemitério em pleno deserto onde ninguém quer passar a noite. 12 vilarejos, 12 histórias reais. 12 lugares onde pessoas adultas, hoje, neste exato momento, enquanto você olha para essa tela, estão fazendo coisas absolutamente normais em lugares absolutamente extraordinários. Essa é, provavelmente, a lição incômoda dessa viagem. Esses vilarejos não são apavorantes porque alguma coisa ruim aconteceu ali. São apavorantes porque alguma coisa ruim nunca terminou de acontecer. A peste de Heian terminou há 360 anos, e o vilarejo ainda celebra todo agosto o domingo em que decidiu se trancar. A explosão de Chernobyl aconteceu há 4 décadas, e Slavutich ainda guarda 1 minuto de silêncio a cada 26 de abril, a 1h23 da madrugada. As bombas do Vietnã caíram há meio século, e amanhã, exatamente como hoje, algum agricultor adulto em Quang Nam vai escutar um baque metálico sob o seu arado. O medo, depois de algumas gerações, deixa de meter medo, vira costume. Vira tradição, vira folclore, vira patrimônio e, no fim, vira parte da identidade do lugar. Por isso as pessoas ficam. Por isso ninguém vai embora. Porque já não é medo. É casa. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Produzir um vídeo como esse leva semanas, e a única forma do algoritmo mostrar para mais gente é você me dizer, com um único gesto, com um único clique, que valeu a pena. Se valeu, deixa o like e se inscreve. É só isso que eu te peço. Qual desses 12 vilarejos te impactou mais? Você já tinha ouvido falar de algum antes? E qual tema você gostaria que eu explorasse no próximo vídeo? Eu leio todos, sem exceção. E na próxima vez que você estiver em uma rua qualquer, em uma cidade qualquer, em um país qualquer, e escutar ao longe um barulho que você não consegue identificar, lembra disso. Em algum vilarejo do mundo, agora mesmo, alguém também está escutando. E para essa pessoa, esse barulho é apenas o silêncio.